Sabe aquela sensação de que algo te salvou no último segundo? Um quase atropelamento, um carro que desvia no momento exato? Muitas pessoas contam histórias assim e concluem: foi um anjo da guarda. A ideia de uma força invisível nos protegendo é poderosa. E às vezes a história vem acompanhada de um estranho que aparece para ajudar e some misteriosamente, reforçando a sensação de milagre. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar essa ideia de perto. Imagine um programa de debate como um daqueles shows onde ateus e religiosos discutem. Um homem liga, emocionado, e diz que é impossível não acreditar em anjos, porque um deles o salvou. Ele conta que estava dirigindo tarde da noite, muito cansado. De repente, ele cochilou ao volante. O carro começou a sair da pista, indo direto para uma batida. Segundos antes do impacto, ele sentiu como se mãos firmes agarrassem o volante junto com as suas e o puxassem de volta para a estrada. Ele disse que estava sozinho no carro. A sensação foi tão real, tão física, que ele começou a chorar ali mesmo, de alívio e espanto. Desde aquele dia, ele acredita piamente que um anjo da guarda o acompanha o tempo todo. É uma história comovente, não é? Dá para sentir a sinceridade na voz dele. O apresentador do programa, que é cético, ouve tudo com muito respeito, sem interromper. Quando o homem termina, ele não o ridiculariza. Em vez disso, faz uma pergunta simples: como você sabe que foi um anjo? Você conseguiu descartar todas as outras explicações naturais para o que aconteceu? O apresentador então explica um fenômeno interessante. Quando estamos extremamente sonolentos, quase dormindo, nosso cérebro pode passar por algo chamado microdespertar. É um despertar súbito, que dura uma fração de segundo. Nesse momento, nosso corpo pode ter movimentos reflexos muito rápidos e fortes, como um espasmo. É possível que, ao sentir o carro saindo da pista, o cérebro dele tenha disparado um desses microdespertares e seu próprio reflexo, de forma quase inconsciente, tenha puxado o volante de volta. A sensação de outras mãos poderia ser o cérebro tentando interpretar uma ação que ele mesmo executou, mas sem ter plena consciência. Pense bem, quando vivemos uma situação de extremo perigo, nossa memória não funciona como uma câmera de vídeo. Depois do susto, nossa mente tenta dar sentido ao caos. Ela preenche lacunas, organiza os fatos e cria uma narrativa coerente. É muito comum que, ao reconstruir um evento traumático que por pouco não terminou em tragédia, a gente o embeleze com um toque de sobrenatural. É uma forma de nosso cérebro lidar com o fato de que a gente quase morreu. A ideia de que fomos salvos é muito mais reconfortante do que a ideia de que foi pura sorte ou um reflexo rápido. Mas o homem que ligou insiste. Ele diz: a sensação de outra presença era indiscutível. Eu senti as mãos. É aqui que o argumento do cético fica ainda mais interessante. Ele aponta que quase todas as culturas e religiões do mundo têm histórias muito parecidas com essa. Alguém é salvo no último minuto por uma força misteriosa. A diferença é quem leva o crédito. Para um cristão, foi um anjo. Para alguém de uma tribo indígena, pode ter sido o espírito de um ancestral. Para um praticante de religiões de matriz africana, um orixá. Para um espiritualista, um guia. Para outros, foi simplesmente o universo conspirando a seu favor. Se a experiência pessoal e subjetiva de ser salvo fosse uma prova definitiva da existência de algo, então teríamos que aceitar que anjos cristãos, espíritos de antepassados, orixás e guias astrais existem todos ao mesmo tempo. E todos eles estão por aí, puxando volantes e empurrando pessoas para fora do caminho de perigos. O problema é que esses sistemas de crenças são muitas vezes incompatíveis entre si. Então, o que essas histórias realmente provam? Elas provam, com certeza, uma coisa: o cérebro humano é uma máquina fantástica de criar significado. Ele pega um evento aleatório e assustador e o transforma em uma história poderosa sobre proteção, propósito e intervenção divina. É uma ferramenta de sobrevivência psicológica. Do ponto de vista da ciência, não existe nenhuma evidência de que seres invisíveis possam interagir fisicamente com o nosso mundo. Ninguém nunca conseguiu filmar um anjo movendo um objeto ou provar em laboratório a existência de uma força espiritual que desafia as leis da física. O que nós temos são estatísticas. Em um planeta com bilhões de pessoas vivendo suas vidas todos os dias, quase acidentes acontecem o tempo todo. São milhões deles. Estatisticamente, é inevitável que alguns desses quase acidentes pareçam absolutamente milagrosos. Para cada história de alguém que sobreviveu a uma queda de avião, existem milhares de outras que não tiveram a mesma sorte. Nós nos concentramos nos sobreviventes porque suas histórias são mais interessantes e inspiradoras. Chamamos isso do viés de sobrevivência. Olhamos para o resultado positivo e criamos uma explicação especial para ele, ignorando todos os outros resultados negativos. Se os anjos realmente existissem e salvassem pessoas,
Por que eles seriam tão seletivos? Por que salvar uma pessoa de um acidente de carro, mas deixar que centenas morram em outro? Essa é uma pergunta teológica difícil, para a qual não há uma resposta satisfatória. Outro ponto importante é o chamado viés de confirmação. Se você já acredita em anjos da guarda, qualquer evento positivo ou escape por pouco será visto como uma confirmação da sua crença. Seu cérebro vai procurar ativamente por provas que reforcem o que você já pensa. Um barulho estranho foi um aviso do seu anjo. Encontrou uma vaga para estacionar? O anjo te ajudou. A mente humana é muito boa em encontrar padrões mesmo onde eles não existem. No final das contas, a crença em anjos da guarda é uma questão de fé e não de evidência. A história daquele homem na rádio é poderosa não porque prova a existência de anjos, mas porque mostra o quão profundamente precisamos de sentido e proteção em um mundo que muitas vezes parece caótico e perigoso. A ideia de que não estamos sozinhos, de que algo maior cuida de nós, é um dos confortos mais antigos e universais da humanidade. A ciência pode explicar os microdespertares, o viés de sobrevivência e a forma como a memória funciona, mas não pode tirar o conforto que essa crença traz para milhões de pessoas. E talvez o debate não seja sobre provar se anjos existem ou não. Talvez seja sobre entender por que nós, como seres humanos, precisamos tanto acreditar neles. A necessidade de uma narrativa que nos coloque como especiais e protegidos parece estar gravada em nosso DNA. E você? O que acha? Já passou por alguma experiência que te fez pensar que foi salvo por algo maior? Ou você acha que tudo se resume à sorte, reflexos e à incrível capacidade do nosso cérebro de contar histórias? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima.